Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Henrique Novaes, sou cirurgião plástico, atendo presencialmente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e online para o mundo inteiro. E o objetivo do nosso canal é levar conteúdo de cirurgia plástica, principalmente sobre contorno corporal, que envolve mamas, lipoescultura, abdominoplastia, etc., para vocês poderem estar cada vez mais capacitados e capacitadas a entenderem mais desse universo da cirurgia plástica. E o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mamoplastias. Por que eu estou falando no plural? Porque existem muitos tipos de mamoplastia e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, por que mamoplastias? O que é mamoplastia? Mamoplastia é toda cirurgia que a gente está destinada à região das mamas. E existem, por exemplo, mamoplastias de aumento, onde a gente só coloca prótese. Existem mamoplastias redutoras, onde o paciente tem um grande volume mamário e se incomoda porque ele quer reduzir o volume, aquele peso. E existem pacientes que têm pouco volume mamário, mas também tem flacidez, ou então tem bastante volume mamário e uma queda importante, mas quer um colo mais marcado, que são as mamoplastias com prótese. Então esses três tipos de mamoplastia são as mamoplastias principais que a gente lida no dia a dia e é sobre isso que a gente vai falar. O que você precisa saber sobre cada uma delas hoje de uma maneira um pouco mais genérica para você entender esse ponto. Então vamos lá, mamoplastia de aumento. Mamoplastia de aumento é indicada para quem tem pouco volume mamário. E a gente pode pensar em tipos de próteses diferentes. Tem pacientes que vão usar sua prótese redondinha, tem pacientes que vão usar uma prótese mais anatômica porque tem um polo inferior mamário curto. E o grande barato, a grande sacada da revolução da mamoplastia de aumento é a revolução através da técnica de recuperação rápida, que não é nenhuma novidade, apesar de ter bombado no Brasil nos últimos anos, ela vem sendo falada e foi publicada nos Estados Unidos por John Tevitt, que infelizmente até faleceu, mas ele publicou em 2002 essa técnica, ele, outro cirurgião chamado Adams também, então é uma cirurgia bastante reconhecida, e não é só a título de marketing, as pessoas falam, nossa, recuperação rápida, não é isso. Existe muita técnica envolvida para a gente fazer uma mamoplastia de recuperação rápida, desde uma consulta apropriada, com um exame físico bem minucioso, pensando exatamente nas proporções da paciente, principalmente também do intraoperatório com material adequado para a gente fazer uma hemostasia prospectiva. Vou traduzir para vocês no português agora o que é isso. É evitar que sangre qualquer coisinha. Então a gente já selecionando os vasinhos e cauterizando antes que tenha qualquer sangramento. Isso é muito importante. E também no pós-operatório contar com a participação da paciente fazendo os famosos alongamentos que vocês notam com os pacientes erguendo os braços, etc. Então essa é a mamoplastia de aumento e a gente realiza todas elas, 100% delas, com método de recuperação rápido. Quando a gente fala de mamoplastia redutora, para reduzir volume, a gente tem desde pacientes que apenas não querem ter aquelas mamas um pouco mais caídas, até pacientes que têm uma gigantomastia. Fernando, qual que é a definição de uma gigantomastia? A definição é a gente pensar de mamas que a gente vai conseguir reduzir mais de 1,9 kg, quase 2 kg de cada lado. Então são mamas realmente muito grandes, até mesmo ou casos onde a paciente não tem tanto volume, só quer ter uma mama bem posicionada, que não tem aquela queda, que não fica incomodando às vezes com suor na região do sulco. Então o objetivo de cada paciente muda. O paciente tem muito volume mamário, se incomoda com o peso realmente, marca o sutiã, quem usa uma alcinha mais fininha acaba ficando mais marcada. Já a paciente que já não tem tanto volume mamário, que é só uma boa posição, um bom posicionamento dessa mama, que ela volte a olhar para frente direitinho, não fica mais olhando para baixo, entendeu? Então isso é muito importante. E essa é uma cirurgia que a gente pode ajudar muito as pacientes. E também tem a mamoplastia com prótese. E quando que a gente pensa na mamoplastia com prótese? Vou falar para vocês que pacientes que têm flacidez principalmente e não tanto volume mamário. Então tem gente que tem a mama bem caída, só que não tem tanto peso. Essa é uma paciente muito interessante para a gente pensar em mamoplastia com prótese. Já que ela tem uma mama bem grande, pesada, bem densa, já não é muito interessante. O ideal é a gente aproveitar o próprio tecido da paciente para minimizar riscos, como por exemplo de perder areola, com uma necrose, por exemplo. Então, cada uma tem as suas particularidades. E outro ponto importante é a gente pensar em como que você deve se programar para uma cirurgia como essa. O primeiro passo, obviamente, é passar em consulta. Fernando, e com uma consulta online, por exemplo, eu consigo sanar as minhas dúvidas? Olha, eu vou dizer para vocês que em 90% delas a gente consegue sanar. Outros 10%, às vezes o exame físico
presencial ele vai fazer diferença, como por exemplo o tamanho de uma prótese e também a definição de alguns conceitos técnicos, mas o principal objetivo que é saber se vai ser uma mastopexia ou se vai ser somente um implante de prótese. Isso a gente consegue ver bem claramente já no exame físico e numa consulta online principalmente. E quais são os cuidados pré-operatórios que a gente vai fazer para qualquer tipo de cirurgia quando a gente fala das mamas? A gente tem que pensar então naturalmente em exames de sangue, a gente vai pensar em avaliação, por exemplo, com um cardiologista, a gente vai pensar em exames da mama, como por exemplo, ultrassom, mamografia, para a gente ver se tem algum nódulozinho suspeito, alguma característica que a gente tem que se preocupar na cirurgia. Então são exames fundamentais para a gente lançar a mão para a cirurgia. No dia da cirurgia a gente vai realizar a mamoplastia, seja ela qual for, e no pós-operatório é fundamental você entender que cada uma tem a sua indicação. Por exemplo, mamoplastia de aumento, que é da prótese de mama, liberdade total basicamente para mexer os braços da maneira que quiser. Já a mamoplastia redutora, a mamoplastia com prótese, eu particularmente libero já mexer os braços até a altura dos ombros, mas peço um pouquinho mais de cuidado para erguer os braços até lá no alto nessa primeira semana de pós-operatório. Então, cada uma tem suas particularidades e cada cirurgião também tem o seu jeitinho. Eu sou um cirurgião que eu gosto da paciente voltando à rotina de maneira mais precoce. 7 dias, libero para dirigir. Por que isso? Porque hoje em dia os carros são praticamente uma pluma você mexer no volante. Diferente lá da década de 80, 90, que os carros eram duros, pesados. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, a diferença de força, de esforço que você faz dirigindo para quem está no banco do passageiro, ela é quase mínima. Então, por isso tudo que eu oriento, por exemplo, retomada de dirigir já com 7 dias para uma mamoplastia com prótese, uma mamoplastia redutora. E Fernando, como que eu posso almejar o meu resultado? Como que eu posso almejar se minha cicatriz vai ser pequenininha, se vai ser em T, se vai ser em L? Tudo isso, pessoal, depende muito do exame físico. Eu, particularmente, coloco no meu conceito mamoplastia de aumento, corte sempre na região inframamária. Eu raramente faço pela areola para evitar maior contaminação da região periareolar e também evitar uma possível diminuição da sensibilidade areolar. Nunca faço pela axila, essa é uma conduta que eu não vejo sentido em fazer pela axila, já foi popularizado na década de 90, hoje em dia caiu em moda, mas existem alguns cirurgiões que ainda fazem, eu particularmente não gosto. E na mamoplastia eu faço então 3 principais técnicas, desde a clássica, que é o corte bem extenso, que eu vejo como melhor saída para mamas muito flácidas, ao short scar, que a gente consegue um T de uma proporção menor. Em casos onde tem menos flacidez, eu consigo também fazer a mamoplastia em L. Então, eu não defino uma conduta técnica para todo mundo. Cada paciente tem as suas particularidades. E Fernando, como que eu sei se meu caso, eu vou ficar com aquela mama bem redondinha, um colo bem marcado, se eu vou ficar igual minha amiga, se eu não vou ficar... Primeira coisa, pessoal, não se comparem. Isso, por mais que eu entenda, eu também... Quando vejo um cara com um amigo meu com um tênis legal, uma roupa legal, falo, pô, vou querer ter uma igual ali. Às vezes você vai lá e coloca, seu amigo ficou bem com aquela roupa e você não ficou com o terno, que seu amigo falou, vai naquela loja que o terno é bom. Não, a gente é diferente, não adianta a gente querer se comparar. Mas o exame físico também vai mostrar pra você, por exemplo, se o seu tórax é longo, se o seu tórax é curto, se a gente com uma prótese vai conseguir um colo mais marcado, se o colo vai ficar mais baixo. Isso tudo em consulta e com uma boa conversa entre o seu médico ou entre a relação médico-paciente. Isso é muito importante. Então quem vai definir isso é o pré-operatório, o exame físico, e tá com a expectativa bem alinhada com a realidade é muito importante. Um exercício que eu gosto de fazer com os pacientes é pedir referência. Então o que eu falo? Manda foto do que você acha bonito no pré-operatório. Não é para eu me espelhar e fazer igual, é para eu te mostrar se o que você acha bonito eu acho que vai caber pro seu pós-operatório. Às vezes eu falo ao paciente, olha, isso que você está me mostrando que você acha legal, não tem menor condição de a gente conseguir algo nem próximo disso. Ou então eu falo, olha, realmente é um caminho que a gente vai pensar. Então isso tudo é muito importante. E Fernando, e cuidados longo prazo? O que eu tenho que ter? Pessoal, mamoplastia em geral, o principal cuidado que eu falo para os pacientes é cuidado com o efeito sanfona. Efeito sanfona para mama é extremamente deletério. Mama não perdoa o efeito sanfona e acaba tendo uma queda precoce. Por isso que eu falo para vocês, procurem realizar a cirurgia quando já tem um peso estabilizado. Não realizem a cirurgia se você fala, olha, eu vou fazer a cirurgia, mas eu quero emagrecer 15, 20 quilos. Calma, realiza a cirurgia na hora que você estiver dentro do seu peso ideal, aquele peso que você verdadeiramente consegue manter.
querer fazer a cirurgia a todo custo, a qualquer momento, isso é um tiro no pé onde provavelmente você vai ter um resultado que não vai te deixar feliz. Então, recapitulando para vocês, pra gente finalizar nosso vídeo, mamoplastia de aumento, quem quer aumentar as mamas, mamoplastia redutora, quem quer reduzir o volume das mamas, e mamoplastia com prótese é quem quer diminuir flacidez, tirar um pouquinho de tecido e ter aquela prótese para dar aquele contorno, aquele colo mais marcadinho. Essas são cirurgias destinadas às mamas e que a gente entende que transforma a vida das mulheres. Então a gente lida aqui basicamente com pacientes desde novinhas, 16, 18 anos, até mulheres com 60, 65 anos que realizam cirurgias mamárias e felizmente a gente consegue impactar, transformar a vida dessas mulheres. Então é muito comum eu receber mensagem, por exemplo, das pacientes: doutor, a gente não é mais só casado, a gente voltou a namorar como antigamente. Então isso tudo é muito legal, a transformação que a mamoplastia pode fazer. E eu deixo aqui o convite para vocês. Semanalmente aqui no nosso canal a gente está postando conteúdo sobre cirurgia plástica. Hoje foi sobre mamoplastias. Na semana que vem eu vou deixar de surpresa para vocês qual que é o próximo conteúdo, mas eu quero convidar você a que se inscreva, curta, compartilhe com aquela pessoa que você acha que gosta desse tipo de conteúdo e dê sua sugestão. Pode aqui nos comentários falar: doutor, quero saber um pouquinho mais sobre tal assunto, quem sabe a gente pode esclarecer para você, certo? Um grande abraço.